o que você precisa ouvir nesse momento sobre a sua vida profissional. Esse é o tema desse vídeo. Muito bem-vinda ao canal Ana Encanta, mais uma leitura de escolha intuitiva. Eu vou te apresentar duas opções para que você intuitivamente se concentre, seja direcionada até aquela que traz a melhor mensagem, né? A mensagem que você mais precisa ouvir nesse momento. E eu vou usar essas duas. Primeiro grupo, eu vou usar a sodalita, pedra azul. Grupo 2, a pedra do sol, laranja. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com calma, com tranquilidade, para realmente ouvir aquilo que melhor te auxilia, tem o potencial para melhor te auxiliar nesse momento. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, né? Então, fique com aquilo que fizer sentido para você, sem forçar nada a encaixar na sua vida, na sua situação atual. Grupo 1, sodalita. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, o que você precisa ouvir nesse momento sobre a sua vida profissional. Uma mensagem válida para o momento que você chega aqui. Como eu acabei de dizer, não precisa forçar nada a fazer sentido, a encaixar. Fique com o que ressoar com você, mas ouça, abra seu coração para ouvir a mensagem. Sempre tem algo que a gente pode extrair delas, né? Enquanto embaralha, você pode aproveitar, inclusive, para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha com alguém, envia para alguém que pode se beneficiar dessas mensagens. Interagindo com os vídeos, você envia a mensagem para o universo de que aceita a leitura e também ajuda o canal a seguir existindo. Vamos lá. Grupo 1. Você precisa saber nesse momento sobre a sua vida profissional. Como esse é o tarô e vice-versa, eu vou ficar com as cartas que caírem na mesa, tá? Não as que virarem na minha mão. Só. Tipo isso. Começar com essas três. Já tenho algo aqui pra falar. Apagou meu palo santo aqui, vou tirar. Caiu. Eu queria evitar que caísse na mesa, mas enfim. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer, grupo 1. A gente tem aqui um estado atual de... A palavra que me vem chega a ser desespero. Vê se faz sentido. Porque aqui eu tenho esse 4 de espadas com uma figura aqui no estado de estagnação, é uma palavra, espera, como se estivesse esperando algo. Aqui, essa pessoa não consegue enxergar caminho, não consegue enxergar direção, possibilidade. Então, por isso que eu trouxe essa palavra, assim, beira talvez até o desespero de não conseguir saber como sair do lugar que se está nesse momento. Então veja se você se reconhece nesse lugar. Se na sua vida profissional você está assim, sem enxergar caminho, sem enxergar direção. É isso que eu tenho. A primeira coisa que eu posso dizer em relação a isso, por conta das 3 cartas que estão aqui na minha frente, eu não vou falar sobre milagres, né? Que milagres caem do céu. Mas o 4 de espadas é uma carta que traz uma oportunidade de você refletir. Então, apesar de a gente ter essa figura aqui, cansada, exausta até, que está num estado de espera de que algo mude, ao mesmo tempo que é uma espera passiva que tem nessa carta, você pode transformar isso nesse momento numa espera ativa. Então é uma mensagem, uma mensagem sobre você
buscar nesse momento olhar as coisas de um outro jeito, por mais talvez difícil que seja, né? É óbvio que eu sei disso, mas é usar a sua criatividade, eu diria, para você entender se existe, porque às vezes a gente fica muito focado no problema e esquece de olhar criativamente ao redor, porque pode ter uma solução, não necessariamente a solução. Então veja se você não está esperando, por exemplo, a grande solução, a solução de todos os seus problemas profissionais, algo que te tire completamente desse lugar, quando na verdade nesse momento é tempo de você buscar um pequeno passo, uma pequena atitude diferente, uma pequena ajuda, uma conversa, trocar uma palavra com alguém, que pode não ser uma pessoa que vai, vou usar isso de exemplo, né? Você pode não tá de frente para uma pessoa que vai te oferecer uma vaga nova num lugar completamente diferente, mas é alguém que pode, através dessa conversa, te dar uma ideia, te trazer uma inspiração, entende? É buscar uma pequena coisa, um pequeno insight que te ajude a enxergar a situação de um outro jeito. Inclusive pode ser até através de leituras como essa. É claro que leituras coletivas, leituras aleatórias no YouTube não vão trazer respostas, talvez concretas, né, para a sua situação específica, porque aqui a gente está falando para várias pessoas. Mas você pode buscar ajuda, por exemplo, direcionada à sua energia. E por que eu estou falando isso também? Porque aqui, apesar dessa apatia, apesar desse, como eu disse, desespero que tem nessa figura, tem uma lanterna aqui nos pés dele, na frente dele. Sabe aquele termo, a luz no fim do túnel? Para mim é isso que essas cartas trazem. A luz está aqui, tem caminho. Por mais que você não enxergue, tem caminho, tem saída. Até porque a terceira carta é um 8 de paus. É uma energia de movimento, de sair desse estado e se movimentar. Mas, como eu disse, de cara, eu não estou aqui para dizer que milagres vão cair do céu. Como esses paus aqui, essas lanças. Alguém está jogando. Existe um movimento necessário que precisa ser feito, que você precisa fazer. Não dá para ficar esperando a solução mágica vir. Você tem que ir atrás. E se você não está conseguindo do jeito que você acredita que precisa ser, usa a sua criatividade para fazer diferente. É isso que a leitura fala. Provavelmente você já ouviu essa frase, né? Não dá para se ter resultados diferentes com atitudes iguais. Então, o que você precisa fazer nesse momento? A mensagem, por mais dura que seja, é essa. O que você precisa fazer nesse momento para fazer diferente? Para encontrar um resultado diferente, para encontrar um caminho que seja, mesmo que você acredite fortemente que não existe caminho. Se você está nesse estado aqui, sempre tem. Nem que seja abandonar o que você está fazendo e começar algo novo. E às vezes dar um passo para trás. Às vezes você fazer algo que você disse que jamais faria. Às vezes você insistir em fazer algo que você já sabe que não gosta de fazer, mas profissionalmente falando, né, que a gente está aqui trabalhando esse tema. Às vezes você usar uma habilidade que você já tem, sabe? Pode ser o caso de alguém aqui, né, que quer mudar de área, que quer fazer uma transição, porque não gosta mais do que faz, mas para você conseguir chegar nesse lugar tranquilamente, às vezes você precisa seguir fazendo o que você faz hoje, mesmo que você não goste, para você criar um ambiente propício para essa mudança ser tranquila. Para que você faça a transição com tranquilidade. Mas eu tô tentando transicionar há anos e não dá certo, não deslancha. Tem alguma coisa, nesse caso, né? Sempre vai ter alguma coisa que você não tá enxergando, que você não tá, talvez, querendo fazer. Tem algo que precisa ser feito, algum movimento, seja externo, seja interno. Melhor, seja interno, seja externo, que você não tá querendo fazer.
Que movimento é esse? Que mudança é essa? O que me vem de falar é, para alguns aqui, fica muito claro isso de... É como se você estivesse esperando os astros se alinharem. Tudo ficar perfeitamente certo, organizado. E, volto a dizer, não é porque você pode falar assim, mas eu tô tentando e não dá certo. Se você tá tentando de um jeito e não tá dando certo, significa que tem que tentar de outro jeito. Significa que você tá insistindo em uma forma, em um resultado específicos, e não é por ali, e não é daquele jeito. Precisa ser diferente. E é isso que a leitura tá falando. E eu tô falando isso tudo com 3 cartas. E tem muita informação aqui. Tem informação de... eu vou levar até para um lugar, quase ali, para alguns, né, pelo menos, beirando a teimosia. De insistir. Insistir, seja nessa visão pessimista de que não existe caminho, de que não tem como, de que não vai dar certo, seja de querer um resultado específico ou esperar que as coisas se alinhem. Enquanto você não mudar essa atitude, esse movimento não acontece. E não depende de mais ninguém. Talvez você já tenha noção disso, mas o que falta para você mudar, para você fazer esse movimento diferente? O que mais? A estrela e a justiça. A gente tem aqui a estrela, ela traz uma figura aqui muito... é muito semelhante à carta da temperança, né? Normalmente a estrela traz essa imagem, os tarôs mais tradicionais trazem essa imagem muito parecida com a temperança, com essas 2 jarras, ela jogando água, não quer parar, ela jogando água assim, né, nesse rio. Eu acabei de falar dos astros se alinhando, né? Aqui a gente tem a referência, eu fiz uma intervenção nessa carta com esses planetas aqui, os símbolos dos planetas, trazendo aqui, eu não vou fazer uma leitura alquímica das cartas, mas essa era a intenção. E aí, né, eu acabei de falar sobre isso. O que a gente tem aqui, como eu ia dizendo, essa semelhança com a temperança, nesse sentido de ajuste, de você dosar as suas atitudes ou dosar os seus pensamentos também, olhar para os seus pensamentos. Aqui, a gente, diferente da temperança, ela tá jogando água nesse rio aos pés dela. Para mim, a estrela ela sempre traz uma ideia de como se você tivesse algo te guiando, te orientando. Mas aqui eu vou levar, isso até pode fazer sentido para você, mas aqui eu vou trazer para um lugar muito mais prático que se conecta com isso tudo que eu acabei de falar sobre esse movimento. É preciso agir para fora, para alguns, a mensagem, né? Parar de pensar, parar, né? Organizar o seu pensamento para que ele não te pare. Agir. Fazer algo externamente. A mudança é interna, mas ela reflete no externo. Então aqui a sua leitura fala que tem movimentos, resumindo todas as cartas, né? Tem movimentos, tem ajustes que precisam acontecer, essenciais, ajustes mentalmente falando, inclusive, principalmente, uma mudança de pensamento, para que você haja, para que você faça movimentos, sejam eles quais forem. O que me vem muito forte o tempo inteiro aqui, e talvez essa mensagem seja muito específica para alguns, para alguns assim, que vão realmente reconhecer o que isso quer dizer na própria vida. É como se você estivesse querendo saber hoje, você está nessa situação que eu descrevi aqui, e aí você quer o plano perfeito para te tirar desse lugar. Então você precisa saber cada passo e todo o trajeto e o resultado. E precisa dar tudo certo. E o que a leitura te fala é: faça movimentos, observa, ajusta,
regula, para, volta, vai pro lado, vai testando, vai fazendo, vai criando possibilidades. Como eu disse, a gente está falando o tempo inteiro de questão profissional, como eu disse, se você quer transicionar, é possível você fazer completamente essa transição hoje? Você pode querer fazer aquele estilo kamikaze, largar tudo e começar outra coisa. Isso implica em algumas possíveis dificuldades nesse caminho. Você está disposta a encarar? Não. Você tem que ser muito sincera com você. Não tô. Então você precisa fazer de outro jeito. A questão não dá pra ficar em cima do muro. Eu quero chegar nesse resultado, eu tô aqui, quero chegar aqui, mas eu não quero os obstáculos do meio do caminho. E é essa atitude que eu tô falando aqui o tempo inteiro, que é como se você, o que me parece, né? É como se você não conseguisse fazer nada. Porque você só vai dar um passo, fazer qualquer movimento se for certeiro. Ou se for na direção exata, precisa, de um resultado que você almeja. Não tô dizendo que não tem que ser. Tem que ser. Mas muitas vezes, pra gente chegar aqui, a gente precisa fazer umas curvas. Vou dar um exemplo. Você precisa ter uma quantia de dinheiro que vai te sustentar até que esse novo negócio dê certo, essa nova ideia, essa nova profissão. Como é que você vai juntar esse dinheiro? Não pode ficar, talvez, para alguns, né, dependendo do que seja, esperando chegar lá. Então, o que dá para fazer aqui no meio do caminho? Talvez não seja algo que está diretamente relacionado com o seu objetivo, né, com o final da linha. Mas é algo que permite que você chegue lá com tranquilidade. Eu posso até estar falando com pessoas que nem estão nesse lugar de transição ou de qualquer coisa parecida, mas estão hoje se sentindo estagnados profissionalmente. E dependendo, né, da situação, eu vou levar para um outro exemplo para você entender tudo que eu quero dizer, o quanto isso é profundo. Eu posso estar falando com uma pessoa que é funcionário público, né? E não tem como ascender mais de cargo. Não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Mas tá se sentindo estagnado, tá se sentindo infeliz, não quer mais isso. E aí, não tenho nada que eu possa fazer para sair desse lugar. Sempre tem. Você pode fazer um novo concurso. Você pode criar um projeto paralelo. Sempre tem algo. Não dá para querer ficar insistindo, aqui a leitura fala basicamente disso, né? Não dá para querer ficar insistindo no não tenho, não deu, não é possível, eu não sei. Você tem recursos, tem algo que você pode fazer, sempre tem, mesmo que seja muito mínimo. E é nisso que você deveria focar nesse momento, né? Faz sentido essa mensagem para você? Talvez ela tenha sido dura, mas é que a gente começa com esse estado que não é legal estar aqui. Só que não tem ninguém que vai te tirar daqui, a não ser você, como eu disse. Não espere, até pode acontecer, né? Mas não espere que vai chegar alguém te oferecer a fazer uma proposta maravilhosa. Crie a sua oportunidade, não espere que te ofereçam. E como que você faz para criar isso? Né? Basicamente, esse como é a leitura inteira. Vou pegar a última carta aqui com uma energia. O homem, o pensador. Tá na hora de parar de pensar e começar a agir, né? Ou melhor, essa frase talvez seja equivocada aqui. Tá na hora de você parar de acreditar nesses pensamentos derrotistas e começar a alimentar pensamentos mais positivos que te estimulam para que eles se tornem ideias.
ideias criativas, como a gente falou. Usar a sua mente, seu raciocínio, a sua capacidade cognitiva para criar soluções, ao invés de ficar pensando nos problemas. E uma carta que traz uma energia de se retirar de algo. Alguém que está indo embora. Eu posso dizer aqui duas coisas. Primeiro que ela complementa tudo isso que eu falei, né? Se afastar desse lugar mental é o primeiro passo para você fazer o possível, né? Para se retirar desse lugar. Para você começar a ter energia disponível para olhar as coisas de um outro jeito, né? Você libera espaço. Mas essa energia de ir embora, de se retirar de algo, de algum lugar, também pode estar falando no sentido mais direto, né? De você começar a criar uma estratégia para... Eu vou usar esse termo que já surgiu aqui na leitura, para transicionar, para fazer uma transição. Sair do estado, do lugar que você tá, principalmente do lugar, né? Agora falando, para uma outra coisa, uma outra carreira, uma outra empresa, um outro projeto. Aqui a gente pode estar falando de... Ela pode ser uma carta finalizando essa leitura de... Você pode estar insistindo em algo que talvez seja o momento de você parar de insistir naquilo. Eu vou seguir batendo na tecla de parar de insistir na forma que você está fazendo. Se você tem um projeto e ele não está dando certo, como que você pode fazer diferente? Não é abandonar. Para alguns, vai ser. Você precisa ter clareza. Se isso já não faz mais sentido para você de forma alguma, possivelmente é a sua intuição te dizendo que é o momento de largar isso para lá e começar uma outra ideia. Existem possibilidades. Sempre tem. Mas esse é um caso extremo. A gente aqui possivelmente está falando muito mais sobre você abandonar formas de pensar, abandonar hábitos, atitudes, para que você abra espaço para uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar a sua vida profissional. Uma nova atitude, uma nova postura, diferente dessa que a gente viu aqui. Talvez essa leitura tenha sido pesada. Assim, dura, né? Mas eu diria que a situação que se apresentou aqui, ela demanda atitudes mais drásticas nesse sentido de é o momento de fazer algum movimento. É preciso. Você precisa fazer isso. Você que escolheu essa opção. Se você não está de forma alguma perto do que eu descrevi aqui, a leitura ainda pode servir para você, sempre, porque sempre tem algo a ser melhorado. A gente está aqui para evoluir, para crescer, para expandir. Mas também pode ser o caso de você escolher, né, de você assistir a segunda leitura, tá? Se você precisar de auxílio para identificar qualquer questão interna que esteja te atrapalhando, além de leituras, eu também ofereço atendimentos de terapias holísticas, então o meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo para você ver tudo que pode ser feito nesse momento para eu te auxiliar. E se você não vai assistir o grupo 2, vai ficar por aqui. No card vai ficar uma outra leitura aqui do canal para você seguir assistindo, recebendo orientação, certo? Vejo você no próximo vídeo. Você que escolheu a Pedra do Sol como opção, vou deixar ela aqui para a gente fazer a sua leitura. Grupo 2. Lembrando, como eu disse lá no início, essa é uma leitura coletiva, ela é feita para a energia de várias pessoas. Então, acaba sendo uma mensagem genérica, né? Aqui no YouTube não tem como ser de outro jeito. Fique com aquilo que fizer sentido para você, que ressoar, não force nada. E se precisar de uma leitura mais direcionada para sua energia, o meu contato sempre fica aqui embaixo dos vídeos.
essa é a melhor forma de receber uma orientação mais direta, certo? Enquanto eu embaralho, você pode aproveitar para interagir com o vídeo, ajudar o canal a seguir existindo, e também é a sua forma de receber essa mensagem, de dizer que você aceita essa mensagem. Curte, comenta, compartilha o vídeo com alguém e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrita. Grupo 2, o que você precisa ouvir nesse momento para a sua vida profissional? Três de ouros, a transformação. Vou começar a evitar alguns termos aqui no YouTube, porque não sei se isso atrapalha, se isso prejudica, né? O mundo e o cavaleiro de copas. Grupo 2, aqui é engraçado, a gente tem uma energia muito diferente do grupo 1, muito diferente, mas a mensagem no final das contas acaba sendo um tantinho parecida. Por quê? Mesmo que você não tenha assistido lá. Só tô comentando isso, né? Porque caso alguém tenha vindo do grupo 1, é um reforço. Porque o que a gente tem aqui é... A primeira carta que sai, esse 3 de ouros, traz uma energia de trabalho, exatamente. Ele tem aqui essa figura ali empenhada, tem um... Esse aqui, né? Tá ali martelando. Tá fazendo o trabalho dele, o outro tá aqui observando. Bom, a gente tem uma energia de empenho, de esforço, de você... Essa cinza aqui. De você dedicada, nesse momento, né? Se dedicando ao seu trabalho, se dedicando. Aqui, talvez, se dedicando... Eu ia dizer mais do que deveria, mas não é exatamente esse termo. A pergunta que eu tenho para te fazer, na verdade é isso, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Faz sentido o que você está fazendo profissionalmente? Grupo 2. Você ainda se sente realizada com o que você faz? Você está satisfeita com o que você está fazendo? Você está satisfeita com o tempo investido no seu trabalho? Você deixa tempo também para investir na sua vida particular, pessoal, íntima? Ou você ultimamente tem só se dedicado ao trabalho, por exemplo? Né? Eu tenho várias possibilidades aqui para o que significa essa pergunta, mas ela me vem nesse sentido de... Eu acredito que é o momento de você refletir, mas talvez a melhor palavra seja reavaliar o que você vem fazendo, como você vem fazendo, o que você vem querendo com tudo isso. Porque trabalhar é essencial na nossa vida, né? Faz parte. Mas o como a gente faz aquilo também é importante. Não adianta só você trabalhar para pagar boleto. Você tem que ter um objetivo. É igual aquela ideia de não adianta você querer ganhar dinheiro para guardar dinheiro. Quanto mais você quer ganhar para guardar, menos você ganha. Já ouviu essa ideia por aí, circulando por aí? Já passou por isso? Quando você tem um objetivo, em primeiro lugar, né? Quando você ganha para guardar, sem um objetivo específico de investimento, no que você vai investir isso que você está ganhando? E eu tô falando aqui de finanças, porque passa pelo trabalho. Você oferece a sua energia profissional, né? A sua mão de obra, você tem um retorno financeiro para sustentar a sua vida. Então, tô levando para esse lado. Se você tem um objetivo de investimento, eu tô trabalhando muito porque eu preciso lá na frente fazer tal coisa, eu tenho esse objetivo, eu tenho um grande sonho a realizar, enfim. Isso facilita, isso torna mais fluido o processo. Isso, inclusive, te estimula a seguir fazendo, mesmo com os obstáculos, mesmo com as dificuldades, mesmo às vezes com os sapos que você tem que engolir.
no trabalho. Quando você não tem esse objetivo, é isso que eu quero dizer, né? Quando você não tem esse objetivo lá na frente, você só faz por fazer, você tem muita chance de se perder no caminho. É um termo que eu sempre uso, de vez em quando eu falo isso nos vídeos, quando eu tô falando principalmente sobre essa situação, né, profissional. É apagar incêndio. Você começa a apagar incêndio todo dia. Você tá ali fazendo aquilo e aí você tem um monte de pepino para resolver e você vai ficando soterrada naqueles problemas sem olhar por que você tá fazendo isso. Isso contribui para o seu objetivo, para o seu sonho? Ainda faz sentido você estar ali resolvendo aqueles pepinos por conta do seu sonho futuro? Então é isso que eu quero dizer. É um momento aqui, me parece que é um momento de reavaliar. Reavaliar o que você está fazendo, o como você está fazendo, se faz sentido para onde você quer chegar, se você tem esse objetivo futuro. Por quê? Caso você não tenha clareza disso, aqui me parece que eu estou acessando a energia de muitas pessoas que não têm ou clareza ou não estão mais satisfeitas com esse trabalho. Por quê? As cartas seguintes, a gente tem a transformação, ou a necessidade de transformar, de sair desse lugar, dessa forma, desse estado. Por isso que se conecta muito com, se assemelha muito à leitura do grupo 1, sair desse estado, mas lá era completamente diferente. Aqui é uma insatisfação, é uma falta de clareza. Não é que você tá assim, completamente perdida e desesperada. É só assim, a leitura não é uma leitura de sinal vermelho, é uma leitura de sinal amarelo, acho que chegou a hora de você reavaliar. De tempos em tempos a gente precisa fazer essa reavaliação para entender, se perguntar, isso ainda faz sentido para mim? Para entender se você segue ou se você muda. Por quê? A gente tem a carta da transformação, que aqui não é a carta da morte, né? Esse lado mais escuro, mais de essa figura que chega para encerrar o ciclo. Aqui a gente já está num novo estado de libertação. É uma energia de libertação aqui com essa carta, que é muito bonita. Ela tem movimento, ela tem essa figura dançando no centro, embaixo desse sol. É uma energia completamente diferente dessa, né? E é uma energia incrível. Depois dela, a gente tem a carta do mundo, que também é uma carta que fala de novos ciclos. O que me vem é esse momento de você reavaliar te conduz a um novo momento profissional, a um novo ciclo profissional, a um novo estado interno em relação à sua vida profissional. Não significa que necessariamente tá ruim agora, mas significa que pode ser melhor. Significa que é o momento de você criar novos planos, de você traçar novos objetivos, de você se movimentar internamente. Porque, como eu disse, a gente está sempre em movimento de expansão. Falei isso aqui nesse vídeo, no início dele, acho que foi nesse, né? Se não falei nesse, falei no primeiro grupo. A gente está sempre em movimento de expansão, então não é para ficar parado em lugar nenhum, nem externamente, nem internamente. Por isso que tanto se diz que vida é movimento. A vida é movimento. A vida não é estável de ninguém. Ah, mas eu tenho emprego público, eu tenho estabilidade. Nem você tem estabilidade interna. Você pode até ter o seu trabalho lá que você não vai ser mandado embora. Mas e se você um dia acordar e se sentir completamente insatisfeita, não conseguir ter uma força interna sua que não te permite mais ir para aquele lugar? Você vai ter que mudar. Você vai ser obrigada. Forças internas estão te obrigando a mudar.
Então nem você tem estabilidade do jeito que você imagina. Isso é reconfortante para alguns, né? Porque muitas vezes eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Me reconheço nesse lugar que busca pela estabilidade, que quer muito. E muitas vezes isso é muito difícil de ser alcançado. É reconfortante saber que não vai ser alcançado, então não precisa mais gastar energia buscando isso. Usa sua energia para melhorar o que você faz. Isso faz parte da sua mensagem aqui. Por que não usar sua energia nesse momento? Não para seguir fazendo, talvez, da forma que você vem fazendo, se for esse o seu caso, né? Como eu trouxe lá no início, mas para você entender como que você pode fazer diferente. Que ciclo é esse que quer se iniciar? Que nova forma de viver? Que nova forma de trabalhar, de enxergar a sua carreira, a sua profissão? É esse que está querendo emergir. É esse que está te chamando para fazer diferente. É isso que eu tenho aqui. A última carta com esse cavaleiro de copas. Aqui a gente tem essa vista das costas dele, né? Me leva para essa imagem simbólica de alguém se dirigindo para outro lugar. Ele tá indo. Ele não tá vindo com algo, com uma oferta, com uma proposta. É você indo. Por essa sequência aqui, é você indo para um novo lugar. Um lugar que te traz muito mais satisfação. Que emocionalmente falando é muito melhor. Você se sente bem. Então, por mais, volto a dizer, por mais que hoje as coisas estejam bem, esteja tudo ok, aqui pode ser, me vem assim de, talvez até esteja tudo mais ou menos, sabe aquela vida morna de, tô fazendo, não me dá mais aquela empolgação, mas tô pagando as contas, então tá bom, vou levando. Porque precisa, não, quer dizer, não precisa ser assim, porque você tá aceitando desse jeito, esse tá bom, se poderia ser incrível, se você poderia estar usando a sua energia para fazer muito mais por você, pelo mundo, não sei o que você faz, não sei o que você escolheu fazer, não sei quais são os seus sonhos. Pode ser uma mensagem que fala apenas de que é o momento de você começar a alimentar esses sonhos tão maiores. Então, a mensagem basicamente fala isso pra você. É o momento. É o momento. É agora. O mais ou menos, o morno, não dá mais. Não porque esteja ruim. Como eu disse, não é o grupo 1 aqui. Não é porque tá muito ruim. É porque pode ser melhor. Pode ser muito melhor. Então, eu diria que o universo está conspirando a seu favor para que você vá para esse lugar melhor. É isso, essa primeira parte. Vamos ver o que mais eu posso dizer. Eu não esqueci de falar, né? Eu vou ficar com as cartas que caírem na mesa, porque esse tarô é o vice-versa. Então, quando ela vira assim, eu prefiro ficar com a que cai. Outro cavaleiro aqui, né? O de espadas agora. Como caíram muitas, eu vou ficar só com a primeira. Um cavaleiro de espadas. Um cavaleiro que, da mesma forma que esse, a gente tá vendo as costas dele. Então, ele tá indo. O cavaleiro de espadas é um cavaleiro de movimento. É o cavaleiro de mais movimento do tarô. Ele é dinâmico. Ele é determinado. Ele vai atrás do que ele quer. Porque ele tem muita energia. Ele tem, como é um cavaleiro do ar, da mente, ele tem muita sagacidade, muita esperteza, muita clareza até para alcançar o objetivo dele. Ele é o estratégico. Ele sabe onde ele quer chegar. Então, você já sabe onde você quer chegar? O que você pode extrair dessa energia desse cavaleiro para ir atrás desses objetivos, para fazer as mudanças necessárias na sua vida hoje? É usar essa força, esse potencial que ele tem para sair do morno, sair do mais ou menos, do tá bom, disso aqui, desse trabalho. Quando eu olhei para essa carta a primeira vez, né, que ela caiu aqui, primeiro momento que eu olhei para ela, vem essa coisa de um trabalho, aquele trabalho que você
fica ali fazendo a mesma coisa, tá lá, tá tudo igual, todo dia a mesma coisa. Aí, muitas vezes tem até umas situações meio chatas, essa figura aqui, né, julgando o outro. Aquelas situações meio chatas que você aceita, deixa passar. Porque, né, fazer o quê? Sabe, essa falta de tesão profissional. É isso que me vem com esse 3 aqui. E não é isso o tradicional dessa carta, mas foi isso que me veio. Eu tô lendo energeticamente, né? Aqui, você que escolheu esse grupo. Então, ela tá me trazendo nesse momento isso. Claro que junto com as outras cartas. Então, como que você pode mudar essa situação? Você pode. Tem esses 2 cavaleiros aqui falando que é o momento exato de fazer essa mudança e tem esse potencial desse cavaleiro. Mas esse 2 de ouros traz a necessidade de escolha, de foco. Eu vou reforçar essa parte da leitura que eu falei sobre ter clareza. Onde você quer chegar? Como que você quer, aquela clássica pergunta, né? Como que você se vê daqui a 5 anos? Você costuma se perguntar isso? Costuma se fazer essa pergunta para saber se você está indo nessa direção? Para saber se você está se dedicando? Como eu falei, né? A gente oferece a nossa energia para aquele trabalho e tem o retorno. Retorno nesse caso financeiro, mas aqui é um retorno emocional também. Acabei de falar desse cavaleiro, né? Retorno emocional. Você está satisfeita com esse investimento que você está fazendo, energético? Então é o momento também, principalmente, né, aqui, a última carta que sai nessa sequência, é o momento de você fazer escolhas mais inteligentes, de onde você coloca a sua energia, quais os objetivos você tem com isso. Inclusive, quando eu falei, né, sobre apagar incêndio, você está escolhendo ficar resolvendo problema e só resolvendo problema, sem focar num plano, de fato, em algo que te satisfaz futuramente, porque tudo bem fazer o quê? Ou você pode, hoje, começar beleza, você vai seguir apagando incêndio, resolvendo problema, olhando só para aquele dia ali. Quando eu falo apagar incêndio, eu chego no meu trabalho e tenho uma pilha de coisa para eu resolver. Aí eu vou me dedicar a resolver aquilo. Eu não estou pensando em projetos, em expansão, em crescimento. Estou pensando em resolver aquela pilha de problema. Só isso. E no dia seguinte vai ter outra pilha. E eu vou resolver aquela pilha. E no outro. E assim vai. É isso. Então, você não poderia talvez dedicar pelo menos 30% do seu tempo no dia durante esse momento, agora eu escolho não me dedicar a isso, ao problema do dia a dia, e eu vou me dedicar a outra coisa. A gente pode estar falando de um projeto. Eu vou escolher deixar 30 minutos do meu dia, 1 hora do meu dia, seja no início, seja no final, para pensar num projeto que eu quero desenvolver, que eu quero lançar no mundo. Porque isso me faz bem, isso me satisfaz. Eu tô falando aqui, não necessariamente vai ser isso para todos. Mas o que te satisfaz? Né? Essa é a grande pergunta da leitura. O que isso quer dizer para você? É o momento de você identificar para começar a fazer, para começar a dar passos nessa direção, porque isso está totalmente alinhado a esse ciclo, né, que está aqui potencialmente disponível para você iniciar na sua vida, profissionalmente falando. Vou pegar uma carta final aqui com uma energia, uma mensagem final para você. Vou ficar com as duas, eu ia tirar duas mesmo. A mesma carta que saiu no grupo 1, mais uma coincidência, que nunca é coincidência, né? Aqui, se retirando, se afastando de algo, uma energia de afastar-se de algo. Pra mim, reforça tudo isso. Ela só é um reforço de tudo isso que eu acabei de falar. Vou nem elaborar muito. A outra carta é a porta para o valor, é um portal. Você está no momento de portal de vida,
que você pode ir para um lugar muito melhor, inclusive financeiramente. Aqui a gente tem essa carta cheia de notinhas. Para mim, o valor pessoal, né? Vai muito além de financeiro. Mas a gente também pode estar falando aqui de você num momento que está muito propício para você iniciar algo, para você fazer pequenos passos que te levam na direção de algo que vai trazer um retorno muito positivo financeiramente também falando para você. Não só profissionalmente falando, essa satisfação que a gente falou aqui, financeiramente também. Então, use esse tempo a seu favor. Como eu acabei de falar, tira 30% do seu tempo diário. Sei lá, 1 hora. Quanto tempo você tem? Meia hora? 10 minutos. Mas se dedica a isso que faz sentido para você hoje, que te leva para isso. Não porque te leva para uma situação financeira melhor, mas porque te satisfaz. Isso aqui vai ser consequência. Eu vejo aqui como uma energia muito positiva nesse sentido, se você escolher, né? Como eu disse aqui, é uma questão de escolha com esse 2 de ouros. Escolher. Começar a se dedicar, começar a se permitir fazer esse movimento. Começar a se permitir sair do morno e ir pro mais, para aquilo que te inspira, para aquilo que te dá prazer de fazer. Começar a sair desse piloto automático do dia a dia e expandir a sua visão sobre o seu próprio futuro. Isso tende, né? Tem, como eu sempre digo, tem potencial para te levar para um lugar muito bom, interna e externamente falando. É o momento de você começar. Era isso que você precisava ouvir. Esse é o momento. É só fazer, é só começar. Certo, grupo 2? Espero ter contribuído. Se você quiser ajuda, né, para olhar para alguma questão que esteja te travando nesse momento, além de leituras, eu também ofereço apoio terapêutico, questões práticas, né, holísticas. Então, meu contato vai ficar aqui embaixo e espero ver você no próximo vídeo. Até lá!